Voltar para casa de ônibus depois de um dia no emprego é tão cansativo quanto trabalhar. Nossos repórteres foram ver de perto as dificuldades dos usuários das principais linhas de transporte urbano de algumas das nossas grandes cidades. Na região metropolitana de Belém, os ônibus são o único meio de transporte público para atender mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, a metade de toda a população. Nós vamos embarcar nessa linha que sai daqui do centro de Belém e vai até Ananindê, o município vizinho, para saber o que os passageiros enfrentam durante a viagem. 15 minutos de viagem, olha só como é que está o ônibus. Não tem espaço para mais ninguém aqui. Cansativo, a gente vai em pé. Às vezes tem até briga dentro do ônibus. Segundo o motorista, a viagem dura 45 minutos com trânsito normal, mas isso quase nunca acontece. O motivo se vê da janela. Eu acho que nós merecemos um transporte melhor, né? Uma condução para a gente andar mais tranquilo, não desse jeito apertado que nós andamos. Aqui no Rio de Janeiro, essa é uma cena comum. Ponto de ônibus, há muitas filas com passageiros que já pegam o transporte público lotado. Os ônibus já saem cheios do ponto. Consegue viajar sentada? Não, muito difícil. Essa hora, então, não tem condições. Nós também embarcamos num ônibus lotado, desta vez com uma câmera menor, semiprofissional, para registrar a volta para casa de quem depende do transporte público. Está seguindo viagem no subúrbio do Rio. Pelo que a gente ouviu dos passageiros, hoje o ônibus está vazio, mas a gente não tem lugar para sentar e mal para ficar em pé. Você vai sempre em pé? Todo dia. Tem gente que vai pendurado quase na ponta. Aqui em Salvador, quem pega ônibus para voltar para casa já sabe que vai enfrentar aquele que é, de longe, o pior horário do trânsito na cidade, onde o número de veículos quase dobrou nos últimos 10 anos. Em média, 1.300.000 pessoas, quase metade da população da cidade, usam um transporte coletivo aqui diariamente. Embarcamos no ônibus da linha por onde circula o maior número de passageiros, 22 mil por dia. Tem dias que está até pior. Do começo ao fim da viagem são 27 quilômetros e mais de 1 hora de aperto e solavancos. Em Curitiba, 2.300.000 pessoas dependem do transporte coletivo todos os dias. Na cidade, há vias exclusivas para as principais linhas de ônibus, que tornam o transporte rápido. Mas isso não quer dizer que os passageiros não tenham de enfrentar um aperto danado na hora de sair do trabalho e ir para casa. E é todo dia assim? Todo dia assim. Com criança no colo, então é pior ainda. E tem pessoas que não dão lugar pra gente com criança no colo. Hoje em dia também a educação também está precária. 1.800.000 pessoas utilizam ônibus no Grande Recife. Eu comprei um jornal para ver se vou conseguir ler durante a viagem. O ônibus tem capacidade para 80 passageiros. Pelo visto, essa capacidade já se esgotou faz tempo por aqui, né? Vou deixar minha leitura para depois, talvez. Os buracos são muitos e não dá para a gente ter condições nenhuma de ler. Difícil também manter a elegância. Impecável nunca chega. Você chega no trabalho, além de exausta, toda suada, querendo já tomar outro banho. Pior ainda para quem viaja na escada. Tá péssima, porque já imprensou minha mão aqui. Em São Paulo, mais de 6 milhões de pessoas dependem dos ônibus. Escolhemos essa linha. São 16 quilômetros do centro até Campo Limpo, zona sul da cidade. A gente não chegou nem na metade do caminho. Olha só como é que tá aqui, ó. Já tá difícil de se locomover. Só piora a situação. Claro que sardinha enlatada. No horário de pico, a velocidade média neste corredor cai para 15 km por hora. Esse trajeto que a gente está fazendo aqui, em condições normais de trânsito, deveria levar 30, 40 minutos. No horário do rush, o tempo vai para 1h30, 1h40. O que diminui muito a capacidade do corredor, ele ser compartilhado com o táxi. Só atrapalha grande parte da população, em benefício de poucos. Em cada lado desta avenida, no período do rush, passam por hora 4 mil pessoas nos automóveis e no corredor de ônibus, 18 mil passageiros. Este urbanista, especialista em transporte, diz que aumentar o número de ônibus não adianta. Nas grandes cidades, o ideal seria um sistema integrado. Integrado com transporte sobre trilhos, todo um sistema integrado, como acontece nas grandes cidades do primeiro mundo, onde o transporte coletivo é planejado com maior dignidade. 1h40 minutos depois. Eu vou dizer a vocês que a gente se sente um pouco como esse meu jornal aqui.
a gente se sente assim meio aos frangalhos. Depois de 2 horas de viagem... Como é que você chega em casa? Chego cansado, já pronto para dormir e amanhã continuar a rotina. Depois de 1h30 de viagem, chegamos ao ponto final. Dona Edna só pensa numa coisa. Vou tomar meu banho e dormir. Não tem condições para mais nada. Essa pessoa que perde por dia de 3 a 4 horas no transporte coletivo, ela não vai ter mais tempo para estudar, para ter o lazer. Então, se a gente consegue dar uma melhor mobilidade urbana, consequentemente a gente vai estar propiciando que as pessoas possam estudar por mais tempo, possam dedicar maior tempo para a família, para o seu benefício próprio. Chegamos ao ponto final e a gente percebe que para muita gente a maratona não acaba aí não, continua. Porque muita gente desembarcou daquele ônibus que nós estávamos para pegar mais um ônibus lotado. Rosana desce na última parada. Muito cansativo, mas fazer o quê? A gente tem que trabalhar para sobreviver, tem que enfrentar isso aí.